Existe um momento durante suas orações em que você entrega o controle, sem perceber. Um instante silencioso onde sua boca se abre involuntariamente, e algo que você nunca imaginou possível acontece no mundo invisível ao seu redor. Eu sei disso porque passei anos do outro lado observando, esperando exatamente por esse momento. Meu nome não importa. O que importa é que eu servi às trevas com devoção absoluta. Fui iniciada na feitiçaria ainda jovem, e aprendi segredos que a maioria dos cristãos desconhece completamente. Segredos sobre como o reino das trevas opera durante o momento mais sagrado da sua vida, durante a oração, e hoje vou revelar algo que pode mudar para sempre a forma como você se comunica com Deus, algo que vi acontecer milhares de vezes, e que a maioria das igrejas nunca vai ensinar porque parece absurdo demais para ser verdade. Mas é real. Se você já sentiu suas orações sendo bloqueadas, se já experimentou um cansaço inexplicável ao tentar falar com Deus, ou se já percebeu que sua mente dispersa justamente quando você mais precisa de foco espiritual, então você precisa ouvir cada palavra do que vou compartilhar agora, porque o que acontece quando você boceja durante a oração não é acidental. Nunca foi. Escreva nos comentários agora. Eu creio no poder da oração. Faça isso antes de continuar, porque você vai precisar dessa declaração de fé para o que vem a seguir. Durante 17 anos, eu vivi em 2 mundos simultaneamente. Para minha família e colegas de trabalho, eu era apenas mais uma pessoa comum. Mas quando a noite caía e as portas se fechavam, eu me tornava outra coisa. Uma serva dedicada de forças que a maioria das pessoas prefere acreditar que não existem. Fui recrutada para a feitiçaria aos 14 anos por uma mulher que frequentava a mesma escola que eu. Ela percebeu algo em mim. Uma inquietação espiritual, uma curiosidade sobre o invisível que meus pais cristãos não conseguiam responder de forma satisfatória. Ela me ofereceu respostas, poder, conhecimento secreto, e eu aceitei sem hesitar. Nos primeiros meses foram apenas rituais simples: velas, ervas, palavras sussurradas em línguas que eu não entendia, mas que faziam o ar ao meu redor vibrar de forma estranha. Mas logo fui introduzida a níveis mais profundos, encontros noturnos onde entidades se manifestavam visivelmente, instruções detalhadas sobre como o mundo espiritual realmente funciona, e treinamento específico sobre como observar e interferir na vida de pessoas que oravam. Sim, você ouviu corretamente. Parte da minha função era estudar cristãos, não para autocalos, diretamente. Isso seria muito óbvio. Mas para identificar brechas, momentos de descuido, padrões de comportamento que abriam portas sem que eles percebessem. Recebi um caderno onde anotava tudo: horários em que determinadas pessoas oravam, mudanças no tom de voz durante a oração, sinais de cansaço espiritual, distrações recorrentes, e especialmente aqueles pequenos gestos corporais que revelavam quando a guarda espiritual baixava. O bocejo era um desses gestos. Fui ensinada a prestar atenção especial sempre que alguém bocejava durante momentos de oração ou adoração, porque ali estava acontecendo algo que ia muito além de uma simples necessidade física de oxigênio. Ali estava acontecendo uma transferência momentânea de autoridade. E o reino das trevas sabia exatamente como aproveitar isso. Eu não vim aqui hoje para me gabar do meu passado sombrio. Vim porque escapei, porque Jesus me arrancou daquele abismo quando eu já estava completamente perdida. E porque agora carrego uma responsabilidade. A responsabilidade de alertar aqueles que amam a Deus, mas desconhecem completamente como o inimigo opera nos detalhes mais simples da vida espiritual. A primeira vez que testemunhei o que realmente acontece durante um bocejo na oração foi numa terça-feira à noite. Eu havia sido designada para observar um pequeno grupo de intercessão que se reunia semanalmente numa casa simples no bairro onde eu morava. Minha mentora na feitiçaria me instruiu a ficar do lado de fora, em silêncio, apenas sentindo o ambiente espiritual e anotando padrões. Cheguei por volta das 8 da noite e me posicionei estrategicamente num ponto onde podia ouvir as vozes sem ser vista. Eles começaram a cantar. Depois oraram em círculo. Cada pessoa falava por alguns minutos, intercedendo por familiares, pela cidade, pela nação. A atmosfera ao redor daquela casa era densa, pesada, mas não de uma forma ruim. Era como se houvesse uma parede invisível que repelia qualquer coisa que tentasse se aproximar. Luz espiritual.
Foi a primeira vez que realmente entendi o que minha mentora queria dizer quando falava sobre oração, gerando blindagem no reino invisível. Mas então, algo mudou. Uma das mulheres do grupo, por volta das 23 horas, começou a orar com menos intensidade. A voz dela foi perdendo firmeza, ficou monótona, cansada. E de repente eu ouvi um bocejo longo e profundo bem no meio da frase que ela estava dizendo. Naquele exato instante senti uma mudança brusca na atmosfera espiritual. A parede de luz tremeu. Não desapareceu, mas tremeu. E algo que estava circulando ao redor da casa, incapaz de penetrar até então, encontrou uma fissura, uma abertura minúscula. Eu não vi com os olhos físicos, vi com a percepção espiritual que havia desenvolvido através dos rituais. Era como observar fumaça escura deslizando por uma fresta numa porta trancada. Não entrou completamente, mas tocou, influenciou. Plantou uma semente de distração. Nos minutos seguintes, aquela mesma mulher tentou continuar orando, mas suas palavras ficaram confusas. Ela repetiu a mesma frase 3 vezes, depois parou completamente e pediu desculpas dizendo que estava muito cansada e não conseguia se concentrar. Os outros membros do grupo foram gentis. Disseram que era normal, que Deus entendia. E seguiram em frente. Mas eu sabia o que tinha acontecido. Voltei para minha mentora e relatei tudo em detalhes. Ela sorriu. Não um sorriso de alegria. Um sorriso de confirmação. Ela então me explicou o mecanismo espiritual completo. Quando um crente ora com intenção, sua boca se torna um portal de autoridade delegada por Deus. Palavras saem. Decretos são liberados. Anjos respondem. Demônios recuam. Mas quando a boca se abre sem intenção, sem controle consciente, sem palavras direcionadas, ocorre um breve vácuo de autoridade. O espírito da pessoa continua conectado a Deus. A salvação não é perdida, mas a cobertura momentânea, aquela blindagem ativa que a oração intencional gera, sofre uma micro-interrupção. É como um soldado que baixa o escudo por 2 segundos no meio da batalha. Ele não morre, mas fica vulnerável a um golpe que não viria se o escudo estivesse erguido. Comecei a observar isso repetidamente. Em cultos, em vigílias, em reuniões de oração nas madrugadas. Sempre que alguém bocejava durante a oração ou a adoração, a atmosfera espiritual se alterava. E sempre apareciam os mesmos sintomas logo em seguida: pensamentos intrusivos, imagens mentais perturbadoras, vontade súbita de parar de orar, irritação, sem motivo, sono avassalador. As pessoas atribuíam tudo isso ao cansaço físico, mas não era só isso. Era interferência espiritual, aproveitando uma brecha que elas mesmas abriram sem saber. Minha mentora me ensinou que o bocejo em si não é pecado. Não é maligno. É apenas uma função corporal. Mas durante atividade espiritual intensa, especialmente oração orfera ou intercessão prolongada, o bocejo se torna um sinal. Um sinal de que a pessoa está baixando a guarda, de que o corpo está tentando desacelerar, enquanto o espírito precisa acelerar. E o reino das trevas foi treinado durante milênios para identificar e explorar exatamente esses sinais. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque você precisa enxergar o que está acontecendo na dimensão invisível enquanto você ora. Tudo mudou numa noite de sexta-feira. 6 meses depois de começar minhas observações sobre padrões de oração, fui convocada para um ritual especial. Não era apenas minha mentora. Havia outras 12 pessoas presentes. Feiticeiros, de diferentes níveis e especializações. O ambiente estava carregado de uma escuridão que eu nunca havia experimentado antes. Pesada. Sufocante, quase tangível. No centro da sala havia um diagrama desenhado com substâncias que prefiro não descrever. E ao redor dele, velas negras que produziam uma fumaça densa e amarga. A líder do grupo, uma mulher que praticava feitiçaria, havia mais de 40 anos, começou a falar. Ela disse que naquela noite, iríamos realizar algo raro. Uma invocação direta para receber instruções sobre como maximizar interferência em movimentos de oração que estavam crescendo na cidade. Igrejas estavam se unindo, vigílias estavam sendo convocadas, e isso estava gerando o que ela chamou de claridade insuportável no mundo espiritual. Precisávamos de estratégias mais profundas. Começamos o ritual, cânticos em línguas que faziam meu estômago revirar.
gestos específicos com as mãos, oferendas colocadas no centro do diagrama. E então algo se manifestou. Não vou descrever a aparência porque não quero plantar imagens na sua mente. Mas era uma presença, inteligente, antiga, cheia de ódio concentrado. A voz que saiu daquela manifestação não era humana. Era múltipla. Como se várias vozes falassem simultaneamente em frequências diferentes. E o que ela revelou naquela noite me perseguiu por anos. A entidade começou explicando que oração não é apenas comunicação com Deus. Oração é legislação espiritual. Cada palavra proferida por um crente com fé ativa libera autoridade delegada, que reorganiza territórios invisíveis. Anjos são despachados. Fortalezas demoníacas são abaladas. Planos das trevas são expostos e cancelados. Por isso a oração sempre foi o alvo primário de sabotagem. Mas a entidade deixou claro algo perturbador. Eles não conseguem impedir a oração. Não têm autoridade para silenciar um filho de Deus que decidiu falar com o Pai. Mas podem distorcer, diluir, desviar, contaminar. E uma das formas mais eficazes de fazer isso é através do que ela chamou de portais involuntários. A boca humana, segundo essa entidade, é o órgão mais poderoso do corpo no reino espiritual. Não o coração. Não a mente. A boca. Porque é através dela que o invisível se torna audível, que a fé ganha som, que decretos ganham existência no ar. Por isso controlar a boca de um crente, mesmo que por frações de segundo, vale mais do que controlar seus pensamentos durante horas. Pensamentos são internos. Palavras alteram atmosferas. Ela então descreveu detalhadamente o que acontece durante um bocejo em contexto de oração. Disse que quando a mandíbula se abre involuntariamente, o controle consciente da pessoa sobre sua própria boca é temporariamente suspenso. Por 2, 3, talvez 5 segundos. Aquela pessoa não está no comando total daquela abertura. O corpo assumiu. E onde o corpo assume sem supervisão espiritual durante a atividade espiritual, cria-se uma janela, não para possessão. Isso seria impossível em alguém coberto pelo sangue de Jesus. Mas para impressão, para acessuro, para implante de imagens, pensamentos ou emoções, que parecem vir da própria pessoa, mas que foram inseridos de fora. A entidade riu. Foi um som que congelou meu sangue. E disse que a maioria dos intercessores mais fervorosos já havia sido tocada dessa forma, sem saber. Que muitos desistiram da oração porque achavam que a distração constante era falha deles. Culpa própria. Falta de quando na verdade era sabotagem milimétrica aproveitando microbrechas que eles abriam inconscientemente. Mas o pior ainda estava por vir. A entidade nos instruiu a focar especialmente em 3 tipos de crentes. Primeiro, aqueles que oravam deitados ou em posturas excessivamente relaxadas. Segundo, aqueles que oravam sozinhos de madrugada, quando o corpo está naturalmente mais vulnerável ao sono. E terceiro, aqueles que oravam longamente sem pausas para reajustar postura ou renovar intenção. Esses eram os alvos mais fáceis. Disse que deveríamos observá-los, e no momento exato em que bocejassem durante oração, faríamos algo específico, não um ataque direto, mas uma sugestão mental sutil. Algo como, você está cansado demais. Ore amanhã. Ou Deus já ouviu. Pode parar agora. Ou ainda, você não está sendo sincero. Melhor desistir. Pensamentos que parecem próprios, mas que carregam veneno espiritual. E ela garantiu que funcionava porque a pessoa estava com a guarda baixa exatamente no momento da sugestão. Aquele bocejo havia criado uma fresta no muro. Senti náusea. Não por piedade dos cristãos. Eu ainda estava longe de Deus naquele momento, mas por perceber o nível de estratégia envolvido, não era brincadeira, não era superstição folclórica, era guerra calculada, milimétrica, travada em dimensões que a maioria das pessoas sequer acredita que existem. A entidade terminou dizendo algo que nunca esqueci. Disse que eles não temem cristãos que gritam, não temem cristãos que choram, não temem cristãos que profetizam ou expulsam demônios, ocasionalmente. Eles temem cristãos que oram acordados, alertas, intencionais, porque esses são impossíveis de tocar. Aquela noite mudou tudo para mim. Não imediatamente, mas plantou uma semente de desconforto que cresceria até me levar aos pés de Jesus anos depois. Porque pela primeira vez, eu entendi que estava do lado errado de uma guerra que já tinha um vencedor definido, e que todo o conhecimento que eu estava acumulando
seria usado contra mim no final. 3 anos depois daquele ritual, minha vida estava completamente destruída. Eu tinha poder, tinha conhecimento oculto, tinha capacidade de influenciar situações e pessoas através de feitiços e manipulação espiritual. Mas não tinha paz, não tinha um único dia sem medo. Não tinha uma única noite sem pesadelos terríveis, onde aquelas mesmas entidades que eu servia me mostravam o que fariam comigo quando eu não fosse mais útil. Porque essa é a verdade que ninguém conta sobre servir às trevas. Você nunca é parceiro, você é sempre ferramenta. E ferramentas quebradas são descartadas. Comecei a ter crises de pânico. Meu corpo emagreceu drasticamente, minha mente estava fragmentada. Eu ouvia vozes constantemente me dando ordens, me acusando, me ameaçando. Tentei sair várias vezes, mas minha mentora deixou claro que não havia saída, que eu havia feito pactos que me prendiam até a morte. E eu acreditei nisso. Até a noite em que tudo mudou. Eu estava voltando para casa, depois de mais um ritual exaustivo. Era quase 3 da manhã. As ruas estavam vazias e silenciosas. De repente senti uma presença atrás de mim, não igual às presenças que eu estava acostumada a sentir. Essa era diferente. Limpa, forte, inegavelmente poderosa, mas não ameaçadora. Virei, e não havia ninguém fisicamente, mas espiritualmente havia, e pela primeira vez na minha vida, ouvi uma voz que não vinha das trevas. A voz disse apenas uma frase: "Eu morri para libertar você." Isso é tudo o que ela disse, mas aquelas 6 palavras explodiram dentro de mim, como dinamite espiritual. Comecei a chorar ali mesmo na rua. Chorei como nunca havia chorado antes. Não era tristeza, era reconhecimento. Algo dentro de mim que estava morto há anos de repente acordou e reconheceu a verdade. Jesus. Era Jesus. Corri para casa, tranquei a porta. E pela primeira vez na vida tentei orar. Não sabia como. Não sabia o que dizer. Então apenas comecei a pedir perdão. Perdão por tudo. Pelos rituais. Pelas pessoas que prejudiquei. Pelos anos servindo o reino das trevas. Pedi que ele me tirasse daquilo porque eu não conseguia sair sozinha. E algo aconteceu. A presença que eu havia sentido na rua entrou no meu quarto. Mas dessa vez com intensidade total. Não consigo descrever adequadamente em palavras humanas. Era como estar sendo envolvida por fogo que não queima a pele, mas incendeia tudo que é sujo por dentro. Senti coisas sendo arrancadas de mim, literalmente arrancadas. Ouvi gritos que não eram meus, vozes furiosas berrando que eu pertencia a elas e que não podiam me soltar, mas a luz era mais forte, infinitamente mais forte. Em questão de minutos aquelas vozes que me atormentavam diariamente há anos simplesmente silenciaram Desperessoram, e pela primeira vez em mais de uma década experimentei silêncio real na minha mente. Nos dias seguintes minha vida virou de cabeça para baixo. Queimei tudo relacionado à feitiçaria, todos os objetos rituais, todos os livros, todos os símbolos. Procurei uma igreja evangélica pequena perto da minha casa e contei tudo para o pastor. Ele não me julgou. Apenas orou comigo e me conectou com pessoas que podiam me discipular. Aprendi a ler a Bíblia. Aprendi a orar de verdade. Aprendi que a autoridade espiritual não vem de rituais obscuros, mas do nome de Jesus e do sangue que ele derramou na cruz. E foi durante esse processo de aprendizado que tudo que eu havia observado durante meus anos nas trevas começou a fazer sentido de uma forma completamente nova. Todas aquelas estratégias demoníacas que eu conhecia agora se tornaram ferramentas de proteção. Porque eu sabia exatamente o que o inimigo estava procurando. Sabia como ele operava. Sabia quais eram as brechas mais exploradas. E podia ensinar outros crentes a se protegerem. A primeira vez que bocejei durante uma oração como cristã foi aterrorizante. Eu estava numa reunião de oração da igreja por volta das 22 horas. Estávamos intercedendo por avivamento na cidade. De repente senti aquele cansaço familiar subindo. A mandíbula começou a puxar para abrir. E no reflexo instantâneo fechei a boca com força, endireitei minha postura e sussurrei o nome de Jesus 3 vezes seguidas. A mulher ao meu lado me olhou estranhada, mas o que ela não viu foi o que aconteceu espiritualmente. O cansaço que estava me dominando desapareceu como se alguém tivesse jogado água fria na minha cara. Minha mente ficou alerta novamente. E consegui continuar orando com clareza total. Ali entendi.
Não era paranoia, não era trauma do meu passado, era conhecimento redentor. Deus havia permitido que eu visse o lado sombrio, não para me destruir, mas para equipar outros. A diferença entre quem eu era e quem me tornei é a diferença entre trevas e luz, entre escravidão e liberdade, entre morte espiritual e vida abundante. Jesus não apenas me salvou, ele me reconstruiu completamente. E agora uso tudo o que aprendi para proteger seus filhos. Se você está assistindo isso e sente que sua vida está presa em ciclos espirituais destrutivos, saiba que há saída. Não importa quão fundo você foi, não importa que pactos você fez, não importa quantos anos você serviu o reino das trevas, Jesus é maior. Sempre foi, sempre será. E o sangue dele quebra qualquer corrente que esteja te prendendo. Agora mesmo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que libertação é possível, que transformação é real, que Jesus é especialista em resgatar pessoas dos lugares mais escuros. Agora que você entendeu minha história e o que realmente acontece no mundo espiritual durante a oração, preciso te equipar com conhecimento prático. Não adianta apenas saber que existe uma guerra. Você precisa saber como vencer cada batalha diária. E a batalha começa na forma como você ora. Primeiro princípio: postura durante a oração não é religiosidade, é consciência espiritual. Seu corpo e seu espírito estão profundamente conectados. Quando seu corpo relaxa demais durante a intercessão, seu espírito frequentemente acompanha esse relaxamento. Por isso Jesus disse aos discípulos no Getsemane: vigiai e orai. Não apenas orem, vigiei e, se você sente sono chegando durante a oração, levante. Ande pela casa enquanto ora. Ore em voz alta. Faça seu corpo acompanhar a intensidade que seu espírito precisa ter naquele momento. Segundo princípio, cubra sua boca literalmente quando bocejar durante a oração. Quando você sente o bocejo vindo, feche a boca com a mão, respire fundo pelo nariz, imediatamente declare: em nome de Jesus, mantenho minha autoridade espiritual. Isso não é fórmula mágica, é declaração intencional de que você está consciente e não vai permitir brechas. Terceiro princípio: nunca ore deitado, quando estiver intercedendo por situações pesadas. O reino das trevas não dorme. E se você acha que pode guerrear espiritualmente na posição mais confortável possível, você já perdeu antes de começar. Quarto princípio: aprenda a reconhecer cansaço espiritual falso. Se você estava perfeitamente acordado, fazendo outras coisas, mas no momento exato em que começa a orar um peso avassalador cai sobre você, isso não é coincidência. É resistência espiritual. Ore mais alto, ore mais firme. Declare a vitória de Jesus sobre aquele cansaço. Em poucos minutos ele desaparece. Quinto princípio: ore em voz audível sempre que possível. Demônios não leem pensamentos, mas ouvem declarações. Quando você declara em voz alta o nome de Jesus, quando você proclama o sangue do Cordeiro, você está legislando sonoramente no mundo invisível. E isso tem poder devastador contra as trevas. Sexto princípio: nunca subestime pequenas interrupções durante a oração. Telephonic, pensamento súbito sobre algo que você esqueceu. Essas interrupções raramente são acidentais quando você está orando algo importante. Desligue o telefone antes de orar. Quando pensamentos intrusivos vierem, anote rapidamente e volte imediatamente para a oração. Sétimo princípio: aprenda a discernir entre convicção do Espírito Santo e acusação demoníaca. O Espírito Santo convence você de pecados específicos para a restauração. A acusação demoníaca é vaga e desesperançada. Ela diz: você é um fracasso. Deus está cansado de você. Se durante a oração você ouvir isso, repreenda imediatamente, em nome de Jesus. Oitavo princípio: termine suas orações selando espiritualmente o que foi orado. Declare que tudo está coberto pelo sangue de Jesus. Declare que nenhuma palavra volta vazia. Fechar a oração adequadamente é tão importante quanto começá-la bem. Essas não são regras religiosas, são estratégias de guerra testadas em trincheiras espirituais reais. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Declare isso publicamente, porque sua declaração tem peso espiritual. Eu compartilhei com você hoje algo que carreguei em silêncio por muito tempo. Não por vergonha, mas porque sei que verdades assim incomodam. Desafiam o que aprendemos.
confrontam nossa zona de conforto espiritual. Mas eu não escapei das trevas para ficar confortável. Escapei para libertar outros. A verdade central que você precisa levar deste vídeo é simples. Oração não é hábito religioso, é arma de guerra espiritual. E como toda arma, precisa ser manuseada com consciência, intenção e vigilância constante. O inimigo não teme suas palavras bonitas, não teme suas emoções durante o louvor. Ele teme crentes que oram totalmente despertos, alertas, intencionais, impossíveis de tocar. Aquele bocejo que você sempre achou inocente pode ter sido a porta que você abriu sem saber. Aquele cansaço repentino que interrompeu tantas orações pode não ter sido apenas físico. Aqueles pensamentos perturbadores que invadiram sua mente, exatamente quando você estava buscando a Deus, podem ter entrado por brechas que você mesmo criou. Mas agora você sabe. E conhecimento gera responsabilidade. A partir de hoje, você não pode mais orar do mesmo jeito. Não pode mais tratar a oração como rotina automática que você faz antes de dormir já meio inconsciente. Você está equipado. Você conhece as táticas do inimigo. E crentes equipados são perigosos para o inferno. Eu vivi nos dois lados dessa guerra. Servi o reino das trevas, com dedicação total. Vi estratégias sendo traçadas contra o povo de Deus. Participei de rituais onde o único objetivo era enfraquecer a oração dos santos. E posso garantir uma coisa. O inferno treme quando cristãos oram acordados. Não importa se você ora 15 minutos ou 3 horas. O que importa é a qualidade espiritual desses minutos. Um minuto de oração consciente, alerta, intencional, vale mais do que uma hora de oração sonolenta e distraída. Jesus não precisa de quantidade. Ele precisa de disponibilidade real. Então agora, é com você. Você vai continuar orando do jeito que sempre orou, permitindo que pequenas brechas roubem a eficácia das suas palavras, ou vai se levantar espiritualmente e tomar posse da autoridade que Jesus já te deu? A escolha é sua. Mas saiba que o reino das trevas está observando. Sempre. E eles apostam que você vai assistir este vídeo, sentir um arrepio, concordar com tudo, e amanhã já ter esquecido. Prove que eles estão errados. Agora faça 3 coisas comigo. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso publicamente. Sua declaração tem peso espiritual e serve de testemunho para outros que estão assistindo. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que reclama que suas orações não são respondidas. Aquela que desistiu de orar porque acha que Deus não escuta. Aquela que está lutando contra cansaço espiritual e não entende por quê. Seja um instrumento que Deus vai usar para libertar essa pessoa. E terceiro, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Porque eu não terminei. Tenho muito mais revelações do mundo espiritual para compartilhar. Segredos que aprendi nas trevas e que agora uso para proteger os filhos de Deus. E você não pode perder nenhum vídeo. Jesus me tirou do abismo mais escuro que existe, para que eu pudesse acender luz, onde outros ainda estão tropeçando. E essa luz vai continuar brilhando, enquanto houver um único crente precisando de equipamento espiritual. Você não é fraco. Você não é derrotado. Você apenas estava orando sem saber que estava numa guerra. Agora você sabe. E soldados conscientes nunca mais lutam do mesmo jeito. O inferno treme quando você ora. Nunca esqueça disso.